Gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos falar agora sobre o crescimento interior da mulher. Nós vamos conversar com a mentora de mulheres, a Patrícia Alves, que está aqui com a gente ao vivo. Patrícia, está tudo bem com você? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá certo. Me fala sobre esse trabalho de mentoria voltado para as mulheres. Jordevá, o trabalho de mentoria voltado para mulheres é esse trabalho que nós vamos ajudar cada mulher a alcançar o seu objetivo de vida, a sua realização pessoal, através do seu autoconhecimento. Então aí é trabalhar os comportamentos da mulher, a mentalidade, as crenças, o seu desejo de vida. E seria a gente trabalhar o crescimento interior dessa mulher? O crescimento interior, ou seja, o ser, né? Hoje tanto se fala, Jordevá, em ter, hoje tanto se fala em comparação, né? Então as pressões sociais, o se comparar com outra mulher, com outra pessoa, ter um carro, ter aquilo, e nós esquecemos do nosso ser. Quem nós somos, quem nós desejamos ser, e aí vivemos vários conflitos, a nossa perca de essência, baixa autoestima. Então hoje, mais do que nunca, nós precisamos ajudar cada mulher, cada ser humano, a olhar para quem ele de fato é, entender quais são os seus talentos, os seus dons, e assim ajudar essa pessoa a ter uma vida mais autêntica, mais leve. Você falou nessa questão da comparação, né? Eu fico pensando, o que prejudica a mulher, por exemplo, ela olhar o corpo de uma outra mulher, a vida de uma outra mulher, o que isso prejudica? Jordevá, eu falo assim, não é que prejudica, se eu olhar com um olhar de me inspirar. Então, eu acho que aquela mulher, ela tem uma família que me motiva, eu posso me inspirar. O que ela faz para viver bem assim? Se eu acho que ela tem um corpo bonito, o que ela faz para ter esse corpo? Eu posso me inspirar. Agora, a dor é quando eu começo a comparar, achando que o outro tem uma sorte enorme e eu não tenho uma boa sorte. E aí eu começo a me vitimizar e não faço nada para mudar a minha realidade. O problema da comparação é quando eu quero ser igual ao outro e eu não olho para mim. E aí? Eu não posso ser igual ao outro. Ele tem uma essência, mas como que eu posso ser a minha melhor versão? Como que eu posso melhorar a minha vida? Isso é um autoconhecimento? Isso é o autoconhecimento. O autoconhecimento que hoje é tão, eu falo assim, que ele é tão subjugado, né? Porque se fala tanto, mas se vive pouco. Que é se conhecer. Então, eu tenho um formato do corpo determinado, então eu posso chegar aqui. E aquela mulher me inspira com a vida saudável que ela tem, com a caminhada, com os bons hábitos. Mas é conhecer quais são os meus gostos, quais são os meus limites, quais são as minhas dores, os meus desafios. Agora, a pessoa conhecendo a si mesma, aí ela precisa daquela confiança, né? A autoconfiança, como é que isso funciona? A autoconfiança, eu acredito muito, nós trabalhamos com isso, ela só acontece na nossa vida quando nós nos conhecemos, quando nós nos preparamos. Então, essa autoconfiança vem de confiar em mim mesma, que eu posso aprender, se é algo que eu não sei, eu posso aprender. Se eu errar, eu posso me superar e confiar no que eu já tenho de talentos, capacidade, mas para isso eu preciso me conhecer, Jordevá. Então, a mulher, ela precisa explorar o que ela já tem de habilidades natas, ela precisa explorar tudo que ela já foi aprendendo ao longo da vida e se preparar, porque também não fala assim, eu confio em mim, mas se eu preciso me comunicar, se eu preciso ter um pensamento mais estratégico, ou me posicionar melhor, e eu nunca me preparo. Preparar como? Estudando, buscando mentorias, ouvindo hoje, né, podcasts, YouTube, estudando mesmo, para ela se preparar, ser autoconfiante. Você está falando, tem uma sequência, a pessoa precisa autoconhecer, ter uma autoconfiança, mas aí depois ela precisa perseverar. Precisa. Porque ela precisa ter aquela força de vontade. Força de vontade, porque fala assim, eu confio em mim. Tá, mas eu não me preparo? Vai chegar um momento que a vida ela vai pedir de mim preparação. Ela vai pedir de mim essa resiliência, essa força. E quanto mais nós nos preparamos, e eu falo muito, Jordevá, quanto mais a mulher ela explora permissão para ela viver novas experiências, mais ela se conhece, mais ela amplia a autoconfiança dela. Vamos trazer para a realidade brasileira que a gente tem vamos dizer assim, uma luta muito importante e difícil, que é a violência contra a mulher. Né? Principalmente começa naquele relacionamento dentro de casa, que tem ameaça, que tem violência e que chega na tragédia do feminicídio. Né? Claro que tem um início. Como é que a mulher percebe que esse relacionamento está prejudicando a vida dela e que ela precisa realmente mudar? É um assunto que ele é complexo, né? Que ele tem vários detalhes, mas me atendo à sua pergunta,
Jordevar, a partir do momento que a outra pessoa, ela começa a me diminuir, e nós precisamos estar atentos aos sinais, sabe? Com pequenas palavras, porque a violência, de fato, geralmente, ela nunca começa com a violência, né? A agressão de um todo. Ela começa antes. Essa pessoa, ela começa a me proibir, ela começa a me diminuir, ela começa a duvidar, me fazer duvidar do meu valor, né, da minha sanidade. Então, começou a observar isso, que não está fazendo bem, que é muito sofrido, é um ponto de atenção. Esse relacionamento realmente está me fazendo bem? Né? E essa mulher, ela precisa ir começando a se posicionar. E aí ela vai deixando, quando ela vê, já é uma proporção muito grande, muito desafiadora para ela. Aí, qual é o caminho que, por exemplo, muitas vezes as pessoas, igual você está falando, aquilo vai caminhando, vai chegando até um ponto que é difícil. Como ela faz para sair disso? Aí você tem que pensar nos filhos, tem a questão da financeira, é toda uma série de coisas, mas o que mais importante é o lado pessoal dessa mulher. Como é que ela faz para realmente trabalhar isso tudo na cabeça? O amor próprio, né, Jordevar? Amor próprio. Nós entendermos que eu tenho valor, sabe? Nós entendermos que essa condição de vida não define a minha vida, não define quem eu sou. Eu olhar e descobrir o meu valor. Então, muitas vezes, essa mulher, a vida toda, ela não entendeu qual é o valor dela. Muitas vezes ela ficou a vida toda presa em regras e comportamentos que as pessoas determinaram para ela. E quando eu não entendo qual é o meu valor, que eu sou valiosa, quando eu não entendo que o dinheiro ele é uma consequência das minhas escolhas, eu vou me permitindo a viver essas situações. Então essa mulher, ela precisa se amar, ela precisa se respeitar, ela precisa se valorizar e entender que a vida dela é sempre maior que as condições que ela está vivendo. Sozinha ela consegue fazer isso? Quando nós chegamos nesse ponto e para ela ir desenvolvendo essa força interior, nunca é sozinha, né? Nós sempre precisamos de alguém para nos ajudar. Eu consigo dentro de mim, claro, buscar motivações internas, buscar um propósito. E quando eu falo de propósito, eu não estou aqui falando de um propósito lúdico, né? Mas o propósito pelo qual eu quero levantar amanhã, o propósito pelo qual eu quero continuar e buscar alguém. Sempre tem alguém que pode nos ajudar. Uma amiga, um profissional, alguém da sua igreja, né? Um padre, um pastor, dependendo da religião. Sempre tem alguém que pode nos ajudar. E as mulheres estão atentas para isso hoje? Como é que você avalia esse momento da mulher no Brasil? A mulher, ela já tem a informação, ela sabe, né? Ela está atenta, mas porém ela ainda se perde. Ela ainda se perde querendo buscar no outro, Jordevar, a necessidade de ser amada, de ser aprovada. A mulher, ela ainda se perde se comparando, não olhando para o ser dela, sabe? Ela ainda se perde muito no ter e esquece de trabalhar esse lado que é tão importante, mas que muitas vezes fica no segundo plano e ela não sabe mais discernir o que é valoroso na vida dela, o que é negociável. Pensa, tudo na nossa vida que às vezes vai ficando muito desafiador, que vai nos prejudicando, é porque em algum momento nós negociamos o que deveria ser negociável. Então a mulher, ela tem essa informação, ela sabe, mas às vezes a gente acha que nunca vai acontecer conosco. Tá certo. Patrícia, eu queria te agradecer por conversar com a gente aqui no nosso programa Agora Goiás, falando com as mulheres sobre esses pontos tão importantes. Obrigado. Eu que agradeço, Jordevar, agradeço o espaço e eu deixo aqui essa mensagem para cada mulher, que você entenda o quão valorosa você é, que você olhe para os seus dons, para os seus talentos e busque construir uma vida baseada na sua essência e no seu crescimento interior.